Olá, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática, e te convido neste exato momento a conhecer a nossa aula. A aula de número 9 é aula de revisão e avaliação, e então eu aconselho que agora você organize o seu material, afaste de tudo que possa aí tirar a sua atenção e vamos então à nossa revisão. Então, vamos começar aí a nossa revisão por um assunto super importante, não só aqui na aula de matemática, mas também no nosso dia a dia, porque eu sempre digo, antes de ser aluno, você é aí um consumidor e precisa entender um pouco mais sobre juros. E vamos começar então com juros simples, de olho na tela, acompanhe aí a leitura. Juros simples é um tipo de cálculo de juros, não é? Que é aplicado apenas ao valor inicial do principal de um empréstimo ou investimento ao longo de um período de tempo especificado. Como isso, professora? Nos juros simples, o capital ele não vai sofrer ali nenhuma alteração. O capital que você irá iniciar, ele vai permanecer o mesmo e será ali aplicado somente às taxas, tudo bem? A fórmula aí básica para se trabalhar juros simples é essa que você visualiza. Juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. O que vale lembrar aos senhores é o seguinte: esta fórmula aqui se calcula os juros. Agora, para você descobrir o montante, não é aí a correção que o seu capital inicial sofreu, nós vamos estar falando ali de montante, que será o capital somado, adicionado aos juros, que é aí que se determina por essa fórmula. E aí, para você poder, com segurança, trabalhar melhor aí com juros simples, nós precisamos identificar quem é quem. J, juros, C, capital, I é a taxa, que na fórmula deve ser jogada ali em forma decimal, e T é o tempo. Mas para que isso fique melhor trabalhado em você aí, para que você entenda como se trabalha com essa fórmula, como se chegar ao montante, temos aqui um exemplo onde se pede para se determinar os juros, e vale a pena aqui destacar que nós estamos trabalhando em juros simples, de um capital aí de 200 mil a uma taxa de 12% ao ano durante aí um tempo de 2 anos. Por ser juros simples, você vai trabalhar aí com qual fórmula? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. E lembro aos senhores aqui que a taxa precisa estar em que mesmo? Sim, número decimal. Número decimal é aquele número ali que depois da vírgula vai aparecer pelo menos um número, uma casa decimal diferente de zero. Então, agora, fazendo as devidas substituições, não é? Qual juro aí será gerado em cima deste capital? Então, o capital, 200 mil. A taxa, lembro aos senhores, número decimal, você não vai jogar 12, você vai jogar aqui 0,12 vezes quem? O tempo, que é 2. Ah, professora, não sei passar essa porcentagem aí para número decimal. Lembre, esse porcento aí nada mais é do que 100. Então, aqui nós vamos ficar com 12 sobre 100. Se aparecem aqui nos denominadores 2 zeros, então nós teremos ali 2 números atrás da vírgula. Escreva o número, que aí simboliza a taxa, representa a taxa, que é 12, e você vem contando de trás para frente. Então, 1, 2, 12% está aí representado na sua forma decimal. Voltando, então, juros produzidos aí por 200 mil, aí 12% ao ano durante 2 anos, será de 48 mil. Tudo bem? Então, juros simples é fácil. O que você tem que saber, o que você não pode esquecer de maneira nenhuma, a fórmula, lógico, você precisa dela para desenvolver os cálculos, e você tem que saber identificar
quem é ali o seu capital inicial, a sua taxa, lembrando que a taxa não pode ficar em porcentagem, tem que passar para número decimal obrigatoriamente, tudo bem? E o tempo, não esqueça, a taxa e o tempo devem estar aí na mesma unidade de medida, devem estar aí sempre, não é? Mês, ano, dia, devem andar sempre junto, tudo bem? Mas, avançando aí no nosso conteúdo, nós temos quem agora? Nós temos juros compostos, tudo bem? Também presente no nosso dia a dia, super importante. E o que acontece? O que são os juros compostos? São os juros que referem-se a um método de calcular juros, em que os juros são adicionados ao principal. O que é esse principal aqui, moçada? É o capital. Não é aquele valor que você vai iniciar ali a sua aplicação em intervalos regulares. Por exemplo, anualmente, mensalmente, trimestralmente, é o que vai corresponder ali ao tempo. E então os juros subsequentes são calculados com base no novo valor do principal, incluindo quem? Os juros acumulados. Tudo bem? Para ficar mais claro, para você entender, vamos aqui então, deixa eu traduzir para vocês. Imagine, tá, que nós vamos ter aí 3 meses de aplicação de um capital sobre qual sistema? Juros compostos. Tudo bem? E vamos também aqui determinar que o valor que ele vai ser corrigido de um mês para o outro será nada mais, nada menos que de R$100. Vamos logo determinar aqui o valor dessa correção. Inicialmente, você vai aplicar ali 1.500. Mas não esqueça, nós estamos trabalhando aqui sob juros compostos, tudo bem? Para o segundo mês, esses R$100 vai entrar aqui no capital para o quê? Como se fosse atualizar, ele vai ser adicionado ao principal. Então, aqui nós já teremos 1.600. Para o terceiro mês, nós não vamos mais trabalhar com 1.500. 1.500 já teve ali os juros embutidos. Quem vai ser usado para cálculo? 1.600. Então, agora se terá 1.700. Essa é a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Nos juros simples, o que é que se percebe? Que o valor do capital permanece ali, constante. Mas nos compostos, né, nos juros compostos, se percebe que a cada mês vai sendo corrigido. Tudo bem? Então, estejam aí bem atentos a essa diferença. E para ficar aí mais fácil para você visualizar e trabalhar de uma maneira mais direta, vale a pena relembrar que quando se trabalha com juros compostos, já há uma fórmula ali pronta e acabada para se determinar um montante. Quem é o montante? Capital mais juros. Que fórmula é essa? Montante é igual a capital multiplicado por, abre parêntese, 1 mais a taxa, lembrando aos senhores que a taxa é sempre em número decimal, fecha parêntese, elevado ao tempo. O que eu chamo a atenção dos senhores, quem está elevado ao tempo? Somente o parêntese. O capital não está elevado. Então, vamos lá fazer um exemplo. Qual vai ser o montante gerado ali sob o sistema de juros compostos de um capital de 1.200 durante 2 meses, tudo bem, a uma taxa de 3% ao mês? Simples. Por que que é simples? Porque você vai nada mais, nada menos aplicar a fórmula aí e desenvolver os cálculos. Então, vamos lá? Montante é igual a quem? Capital. Quem é o nosso capital? 1.200. Aí multiplica, abre parêntese, 1 é da fórmula, já faz parte de lá, não vai mudar. Mais a sua taxa. Mas a sua taxa tem que estar em que mesmo? Exatamente isso, número decimal. Então, você vai pegar 3% e vai transformar em número decimal. Lembre, sempre repita aqui o número que está no numerador. Se são 2 zeros, 2 números após a vírgula, 2 casas decimais, 1, 2, vírgula. Ficou em branco? Completa com 0. Voltando aqui
a nossa fórmula elevado ao tempo. Qual é o tempo? 2 meses. Perceba que tempo e taxa estão na mesma unidade, então você pode vir trabalhando direto. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a adição que se encontra ali dentro do parêntese. 1 mais 0,3 ou 3 centésimos. Vai ficar 1,03 ao quadrado. O que é que eu faço agora? Primeiro eu faço a multiplicação e depois eu elevo ali ao expoente? Não. Primeiro você vai resolver o parêntese. Tudo bem? Então, calculando aí, vai se ficar com 1.200 multiplicado por 1,0609, que o montante será de R$ 12.730,08. O que é que isso significa? Que aquele dinheirinho, não é, que ficou guardado ali por um tempo, gente, só fazendo uma correção bem aqui, tá? Aqui não é 1.200, desculpa. Aqui é 12.000. Então, vamos só fazer aqui a correção direitinho para que o cálculo sim agora fique correto. Pronto, tudo ajustado. Agora se chega aí no montante, não é, que vai ser de R$ 12.730,08. Tudo bem? Então, nós vimos aí a diferença que é juros simples e juros compostos, lembrando você que nos juros simples o capital se conserva, mas ali no juro composto, não é? Ele vai sendo corrigido. Mas avançando então na nossa agora revisão, vamos a mais um exemplo muito importante dentro do estudo da matemática, que é função. Ok? Então acompanhe a leitura. Sejam A e B 2 conjuntos não vazios, ou seja, elemento ali dentro dele. Tudo bem? Não vai ficar um conjunto ali abandonado, não. Vai ter elementos. Esses elementos podem ser números, podem ser objetos, mas aqui no caso do nosso estudo serão números. Uma função f de A em B, preste bem atenção, f que vai sair de A e vai se comunicar com B, de A em B, é uma relação, né? É uma máquina que associa cada elemento de A a um único elemento de B. Agora presta bem atenção. Único, tudo bem? Vai associar cada elemento de A e elemento de A nós chamamos de X. Cada X ali pertencente a um único elemento Y pertencente a B. A notação aí, como se escreve de maneira científica, a função é de A em B, e o que significa que elemento de A, que se denomina X, vai se relacionar com um único elemento em B. Passou de único, você já sabe que não está diante de uma função. E eu trago aqui um exemplo para você visualizar melhor. É uma função, o que é que você vai perceber? Os conjuntos são vazios? Não. Há elementos tanto no A quanto no B. O que é que você percebe? Que cada elemento do A, 1, 3 e 7, se relaciona, atira flecha, se comunica com um único elemento do B. Aí você vai me dizer, mas tem elemento ali sobrando no B. Não importa. Pode sobrar elemento no B? Pode. O que não pode é elemento do A se comunicar com mais de um no B. Tranquilo? Então, perceba, 1 está se relacionando com 2, 3 está se relacionando com 6 e 7 se relaciona com 14, então temos aí uma função. Aproveitando aqui, quem é o domínio da função? O domínio da função são aqueles números que lançaram a flecha. E o que é que nós percebemos? Quem lançou a flecha? 1, 3, 5 e 7. É o conjunto que lançou a flecha. Tudo bem? Opa, peraí que ficou gente sem comunicação aqui. O 5 vai se comunicar com o 8. Pronto. Quem lançou a flecha? Quem lançou a flecha foi o A. Tudo bem? Contradomínio da função. Quem é o contradomínio da função? É todo o conjunto B. É o conjunto onde as flechas irão cair. É o conjunto B. Agora nós chegamos na imagem da função.
Quem é a imagem da função? A imagem da função é quem está lá no B e que recebeu as flechas. E que aqui nós já vimos que é quem? Quem recebeu a flecha no B? 2, 6, 8 e 14. Então, eles formam aí a imagem. O 4 não vai entrar, professora? Não. O 4 não recebeu nenhuma flecha. Ele faz parte do contradomínio, mas ele não faz parte aí da imagem. Tudo bem? O que é interessante aí você prestar atenção é que na função todo mundo de A atira, não é? Tem um único correspondente, uma única imagem ali no conjunto B. E falando de função, chegamos aí na função afim. Não é que também vale muito a pena termos aí um pouquinho mais de atenção nela, estar ligado para fazer todas as anotações e quando uma função é dita afim, uma aplicação dos reais nos reais, recebe o nome de função afim, quando a cada x pertencente aos reais, quando a cada número ali, não é, no primeiro conjunto, vai se associar a um outro através de qual fórmula? Desta fórmula, desta notação que você vê aqui. F de x é igual a x mais b, onde obrigatoriamente o A tem que ser diferente de zero. O que vale a pena lembrar, quando nós estamos falando aí de função afim, que tem esta escrita, que tem esta notação, o A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente, apagar aqui, é chamado de coeficiente linear. Tudo bem? O que vale a pena lembrar também que o gráfico da função afim, ele é representado por uma reta. E se o nosso A, agora vamos observar aqui o nosso coeficiente angular, se o nosso A for maior que zero, a nossa função afim é uma função crescente. Se o nosso A for menor que zero, a nossa função afim é uma função decrescente. Tudo bem? Mas avançando um pouquinho aí, chegamos em mais uma função, função quadrática, e quando ela pode ser considerada quadrática ou do segundo grau, de acordo aí com algumas literaturas matemáticas. Quando associa cada número real a um outro número. Só que como vai ser feita essa associação, essa correspondência? Através dessa escrita, através dessa fórmula, dessa notação. E o que vale a pena lembrar, para você identificar que é uma função quadrática, olhe o expoente. Ali o x que vem bem do lado do coeficiente A, ele é elevado ao quadrado. E vale também lembrar os senhores, apenas lembrar os senhores que o A tem que ser sempre diferente de zero, tudo bem? E vale também trazer aí a memória que a função quadrática, graficamente, ela é representada por uma parábola, ok? Se o seu A for maior que zero, for positivo, a parábola é voltada para cima. Agora, se o seu A for menor que zero, a parábola é voltada para baixo. Tudo bem? E não esqueça, a escrita, a notação de uma função quadrática obedece sempre esta forma aqui, onde o A tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, tem que aparecer o expoente 2 e A, B, C pertence ali ao conjunto dos números reais, ao conjunto de todos os números que você aí já conhece, tudo bem? Então, espero que você tenha feito todas as anotações aí possíveis e até impossíveis, que você possa aí retomar os principais pontos dessa revisão e até o nosso próximo encontro.